Este é o Sales Heroes Podcast, levando superpoderes aos profissionais de vendas. Ei pessoal, eu sou a Larissa Machado, gerente de comunidade aqui do Rave, e hoje eu vim aqui para o segundo episódio do Sales Heroes Podcast. E quem tá aqui comigo é a Hila. Ela é consultora de vendas e saiu literalmente do zero para resultados incríveis na área. Então, Hila, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lari. Depois de uma apresentação tão fofa dessa, não sei nem... Acho que não preciso mais nem me apresentar. Mas, para quem está nos ouvindo, meu nome é Hila, né? Mais conhecida como Hila. Estou em vendas há quase 4 anos. E a minha trajetória, bem como a Lari falou mesmo, eu saí de não entender nada, não saber nada de inside sales, e, enfim, para resultados consistentes. Então, hoje eu estou atuando mais na parte de consultoria, mentoria. Isso mesmo, Hila. Então, vamos começar logo a contar esses desafios. Quais foram os seus 3 desafios como SDR? Tá. Como SDR, primeiro de tudo foi realmente entender como que funciona essa parte do funil, tá? Porque, como eu disse, eu cheguei em vendas zerada e ainda tinha outro fator que era eu iria estruturar o setor de inside sales da empresa. Então, não tinha alguém para me dar o suporte para dizer, olha, primeiro é etapa de inteligência comercial, depois é qualificação, depois você faz prospecção, qualificação, passa o bastão. Então, eu diria que o primeiro desafio foi esse. Existem, sim, muitos conteúdos bons, né? Eu percebo que quem entra como SDR, geralmente até são profissionais mais novos, né? Às vezes são estagiários. Então, acaba que se eles não vieram, por exemplo, de uma empresa júnior, eles não têm conhecimento em vendas. E aí, o desafio seria realmente esse. Entender como que funcionam as etapas e concatenar os assuntos que a gente consegue encontrar aí gratuitamente. Até complementando, nesse primeiro desafio a gente vê um segundo, né? O próprio fato da profissão ela ser nova, então acaba a falta de suporte, ela é sim um dos grandes desafios para quem está chegando agora, por ser algo novo, muita gente não conhece, muita gente não entende, muita gente nunca ouviu falar. Então, acho que até mesmo além de conhecer o processo, é ter esse acesso ao suporte, sabe? Concordo demais. Um outro desafio é que eu acredito que nem toda empresa possui hoje uma pessoa específica para inteligência comercial. Então, um dos meus desafios foi exatamente esse. Entender qual que era o perfil do meu cliente, o perfil ideal do meu cliente e onde encontrar, porque eu comecei em vendas numa Lautec. Então, imagina, os advogados, o público, ele tende a não estar tão presente nas redes sociais. Então, eu tive muita essa dificuldade de gerar listas, e aí desde o início eu já acreditava muito no potencial da inteligência comercial de fato, para que gere listas qualificadas. Me perguntam de vez em quando, indica um sistema para geração de listas, compra de listas, e aí eu sempre acabo direcionando a resposta para a inteligência comercial. Então, eu tive um pouco dessa dificuldade, e à medida que eu fui avançando, que ainda concatena com a inteligência comercial, manter um trade-off, né, de vendas clássico, manter a negociação, porque como eu disse, eu fui contratada para estruturar o setor de site sales, então eu fazia todo o funil de vendas. E aí eu tinha muita dificuldade em fazer essa qualificação, fazer a etapa de prospecção junto com a de qualificação e gerar leads. Então, aconteceu muito do meu funil, por exemplo, eu estar tão focada naqueles leads que haviam avançado, sinalizado aí uma possível passagem de bastão para a reunião de diagnóstico, que eu acabava não gerando leads, porque é uma tarefa que demanda um certo tempo, né, dos
dos SDRs. Então, eu tive essa dificuldade também no início de conciliar isso, tá? Como você fez para poder conseguir se organizar e superar essa dificuldade aí da geração de listas associada à prospecção, né? Como um só profissional fazendo os dois. Pois é. E isso acaba até sendo outro desafio que os vendedores têm bastante, que é manter uma rotina. Então, quando eu fui analisar o meu CRM, que eu identifiquei que não gerar leads no início do mês, né, em cada semana, estava fazendo com que eu não alcançasse a minha passagem de BA para DBS. Então, eu preciso voltar. Então, foi realmente ter uma rotina, entender como que funcionava o meu deal flow, quantos leads eu precisava gerar ali por semana para conseguir fazer essas passagens de bastão no final do mês. Então, é algo que eu acredito ser o calo de muitos vendedores, muitos SDRs, mas que realmente ao longo aí dessa minha trajetória em venda se mostrou super importante, que é a rotina. E aliado à rotina, você entender o seu deal flow, né? Você entender realmente as taxas de conversão do teu funil. Sim, eu acho que até uma coisa legal de falar também, sabe? É que junto com a rotina vem a constância, né, Rila? E é muito do que você fala. Isso, às vezes eu priorizava fatores que vamos dizer, no curto prazo, né, mas que no final do mês te impactavam, por quê? Você priorizava quem ia fechar mais rápido, chegava no início do mês, sua agenda estava vazia porque você não tinha prospectado. Então, além dessa rotina, eu acho que todo SDR, principalmente, ele tem que entender que o seu trabalho ele deve ser constante. Então, tem até um livro que fala muito disso, que eu adoro, que é o Fanatical Prospecting, do Jeb Blount. A gente, porque ele é muito claro nesse sentido, sabe? A sua prospecção de hoje não é a que vai te dar resultado amanhã. E aí, complementando os 3 desafios, a parte de qualificação. Eu tinha muita assim, dificuldade no início, não entendia tão bem a importância tanto de framework de vendas, né? Eu usava o GPT-CBA e CNI, quanto do próprio Spin Selling. E aprender sobre o Spin Selling me abriu muito, muito, muito a mente, sabe? Me trouxe um resultado assim muito expressivo, porque a gente escuta muito sobre entrega de valor, sobre venda consultiva, e muitas vezes isso acaba ficando um pouco vago, né? Para você ter uma noção, Lari, eu sempre escutava entrega de valor, e na minha cabeça, para que eu entregasse valor, era preciso eu escrever um e-mail, eu enviar um artigo que fosse mudar a vida do meu lead, entende? Então, não é bem por aí, né? É mais simples do que pode parecer. E aí o desafio foi, não ter as etapas tão bem definidas da minha qualificação, e isso me gerava tanto não conseguir fazer essa passagem de bastão, como também acontecia em alguns casos de eu passar leads, né, apressar um pouco ali a qualificação e passar leads que não faziam tanto sentido no meu processo, e aí virava uma bola de neve lá no final do funil de vendas, porque os leads simplesmente sumiam. Então, estudar sobre Spin Selling, inclusive até deixo aqui de sugestão para vocês que estão nos ouvindo, um webinar acho que foi com o André e com a Arthur Viana e uma outra música, eu não lembro o nome dela, muito bom, de verdade, sobre Spin Selling. Vejam esse webinar ou escutem, porque vai ajudar muito vocês nessa qualificação. E algo até que o próprio Neil fala no livro dele, né, Spin Selling, que é algo, gente, que vocês não vão conseguir implantar de um dia para a noite. Então, foca realmente, como ele diz lá, né, tem 4 regrinhas, foca passo a passo dessa etapa, tá? Para que vocês se aperfeiçoem cada vez mais. E é uma construção, realmente, né? Treina bastante, faz muitas simulações, eu gosto muito de falar de roleplay,
Então, faz muitas simulações, nada de queimar leads à toa, principalmente nesse período que a gente está passando. E aí eu tenho certeza que vocês vão ver a quantidade de passagens de bastão aí de vocês explodirem. Concordo super. E até algo da minha trajetória em vendas mesmo, eu sempre tive dificuldade mesmo de conseguir aplicar as técnicas. Eu sempre fui muito, eu vou adaptar meu discurso ali, como que eu vou usar essa técnica, como que eu vou fazer isso. E eu até tinha muita dificuldade de identificar qual era a técnica que tinha maior sinergia com o meu perfil de vendas. E eu acho que, assim, o Spin, ele abre portas para você conhecer outras, para você conseguir colocar outras em prática. E essa dica que deu é fundamental. Eu lembro como se fosse hoje. Nas minhas reuniões, o que eu fazia era, eu pegava as 4 letrinhas, cada reunião eu tinha em mente que, hoje eu vou trabalhar o S. Então, eu tinha que fazer o melhor possível para coletar as informações ali da situação. Aí, na próxima, eu vinha, não, meu foco agora é conseguir rodar muito bem o P. Porque assim, né, gente, o ideal é que a gente consiga captar as informações de todas as letrinhas, ou melhor, as informações que são relevantes para que a gente possa passar o bastão daquela oportunidade, né? É isso. Para começar, isso foi algo que mudou a minha vida, assim, vamos fazer passo a passo, que depois você vai conseguir rodar tudo. E muitas vezes eu falava, será que eu usei Spin nessa call? Deixa eu ouvir. E começa a ser tanto, fazer parte da sua rotina, que você jamais nem percebe. E muitas vezes, assim, gente, a gente pode pensar que, primeiro eu tenho que fazer o S, depois eu tenho que fazer o P. Não tem nada. A ordem é você que cria de acordo com o andamento daquela oportunidade. Mas o fato é que tem essas letrinhas para te dar um direcionamento e, junto a elas, construa sua matriz de qualificação. Para quê? Para você saber exatamente quais as perguntinhas usar em cada momento que você estiver dentro daquela reunião. Perfeito. Ótima dica. Complementando aí a tua dica, vocês vão ver que quando vocês conseguirem aplicar, rodar o Spin, e aí, como o Lari bem pontuou, não necessariamente você precisa seguir toda, né, essa sequência, cumprir a risca, mas vocês vão ver que vocês vão estar fazendo com os pais de vocês, com os namorados de vocês. É intuitivo. Você roda o Spin na tua vida pessoal. É incrível. E aí, até para deixar um passo a passo, né, para quem está enfrentando aí essa dificuldade, falaria para, como a Lari falou, criar a tua matriz de qualificação, ter perguntas para cada uma dessas situações. Foca sempre em começar o treino por uma etapa específica. Então, por exemplo, a gente começa por situação. Faz um roleplay de situação com o teu par, com o teu líder, escuta o roleplay, vê o que é que dá para ser ajustado, faz outra sessão de roleplay, e quando você for aplicar, de fato, nas calls, sempre escuta as calls, que é algo que os SDRs, eles não fazem, né? Não tem tanto o hábito, a rotina de escutar as próprias calls. Então, escuta, eu até passei esse exercício ontem para um cliente meu. Escuta a tua call, identifica quais foram as perguntas que você fez daquela etapa, no caso de situação, por exemplo, o que é que você poderia ter melhorado, e aí, para não ficar só na parte do negativo, né, do melhorar, anota também, registra as perguntas que você fez muito bem e dá um destaque aí ou acrescenta elas na matriz de qualificação. É isso mesmo, Rila. Isso é exatamente o que você falou. É hábito. A gente não gosta de ficar vindo as nossas próprias calls, mas há mais que vem para o bem, e esse é um deles. Com certeza. E agora, até pulando um pouquinho para o processo de vendas, né? Então, a gente fez a passagem de bastão para o vendedor. Vamos trazer também mais 3 desafios aí que você passou como vendedora e como você superou eles. Show. O primeiro deles foi a própria reunião de diagnóstico e demonstração. No início, como eu não tinha muita técnica, eu acabava fazendo a reunião de demonstração e diagnóstico junto com a apresentação de proposta. E eu vejo que muitos vendedores, claro que depende do teu funil, né? Depende aí da tua realidade. Tem casos que
faz sentido sim, tá? Deixar essas etapas juntas, mas no meu caso foi um divisor de águas quando eu separei e tracei um processo muito claro de etapas das reuniões. E aí, entrando na reunião de diagnóstico e demonstração, no início eu fazia totalmente errado, porque eu fazia o diagnóstico antes, né? Me aprofundava no que a qualificação, o que eu havia feito na qualificação, e aí quando ia chegar na parte de demonstrar o sistema, eu fazia uma demonstração muito técnica. Então, não tinha nada, já falando até de como resolver isso, não tinha... não era consultiva a minha demonstração, era realmente técnica. Então, para os vendedores que estão nos escutando, tenta se policiar quanto a isso e, assim, a demonstração é para ser o mais breve possível. Imagina que você já falou muito, já fez muita entrega de valor no teu diagnóstico. Quando você abre, se for SaaS, né? Quando você abre o teu sistema, pontuar exatamente o que vai ser aquela cereja do bolo, sabe? Então, a pessoa tem uma dificuldade X, uma dor latente muito grande em algo, pronto, apresenta a plataforma para aquilo, bem voltado para a dor dele mesmo e ressalta isso, né? Ressalta como é que vai ser a transformação dela. Então, até algo que eu evoluí muito no finalzinho foi de usar a reunião de diagnóstico e demonstração para construir um plano de sucesso para aquele lead. Então, quando eu chegava na apresentação de proposta, eu revisava alguns itens que a gente havia dito, e até mesmo usava frases que o lead havia citado, e dizia, olha, aqui é o seu plano de sucesso, porque quando você vai apresentar a proposta, facilita muito, né? A pessoa, ela relembrou a dor dela e ela viu, não, realmente eu lembro que naquela funcionalidade ia me gerar um ganho muito grande de produtividade, enfim. Então, um dos desafios e soluções seria esse. Quando eu passei a fazer isso, minha vida se mudou, que é usar 2 telas na reunião de diagnóstico. Porque quando você compartilha a sua tela, em muitos programas, você deixa de ter o contato visual com a pessoa, você não enxerga mais as reações dela. E então, se você não tem aí 2 monitores, de repente, usa o teu celular, já entra na reunião logado tanto no computador quanto no celular e fica vendo a expressão, né, a resposta que a pessoa está te dando. Porque isso também já te direciona até, poxa, ela não está gostando desse assunto, ou está entediante aqui a minha apresentação. Você consegue virar o jogo totalmente, tá? Outro desafio da parte do fechamento, ok, eu fiz isso, os leads se tornaram muito mais engajados, apresentei a minha proposta comercial e agora? Muitos leads passaram a sumir, né? Eu perdia muito o engajamento deles. Então, assim, a taxa de conversão vai lá para baixo, você muitas vezes pode se tornar um vendedor muito chato, que não sabe a hora de parar. Por favor, não façam isso jamais. Sempre lembre da consultividade realmente. E uma coisa que me ajudou muito, muito, muito nesse aspecto foi ter uma cadência de follow-ups. Então, nem sempre, a gente sabe que nem sempre a gente consegue fechar o contrato já na apresentação de proposta e fica ali o intervalo, né, de negociação. Então, tenha uma sequência de follow-ups muito bem estruturados, e sempre criar microcompromissos já na própria reunião. Então, esses microcompromissos, eles surgem desde a reunião de diagnóstico, né? Olha, a gente vai ter o próximo passo esse, chega acaba a apresentação de proposta, você já tem o próximo passo do feedback. Não espera, por favor, nunca esperem que o lead retome o contato, porque isso dificilmente vai ocorrer. Então, sempre deixa ali uma data e um horário agendado para retomar o contato e esse feedback. Então, isso me ajudou muito a superar esse desafio, e as taxas de conversão melhoraram bastante.
E acho que até para complementar como você saiu dessa, a gente tem que sempre lembrar, gente, vendedor bom não sai de call sem marcar o próximo passo. Verdade. Pode ser call difícil, pode ser call que o lead não é muito agradável, isso vai acontecer, ou pode ser call que assim, o lead gostou tanto que você já está tão bem alinhado com ele que você já acha que fechou. Não esquece do próximo passo. Verdade. Porque senão acaba perdendo engajamento e você vai gastar e mais follow-up para recuperar ele depois. Isso. E até muitos vendedores, eles acabam nesse aspecto, eles acabam tendo um certo receio da quantidade de follow-ups, porque acha que vai ser invasivo, que vai incomodar a pessoa de repente, isso não é bom. Então, o próprio microcompromisso já elimina essa objeção, né? Porque quando você diz, posso entrar em contato X dia, tal hora, pode. Então, quando você retomar esse contato, a pessoa já deveria, pelo menos, estar esperando essa tua ligação. Então, você não vai incomodar. E aí, por fim, eu diria, tiveram vários outros desafios, mas eu diria que é realmente entender muito bem os motivos de perda nessas últimas etapas, né? Porque imagina, a gente está falando de uma inteligência comercial, passou por toda a etapa de prospecção e qualificação, a gente está agora nas últimas etapas do funil. Então, esse lead, ele é muito caro, ele já despendeu muito tempo do teu comercial. E não faz sentido desperdiçá-lo, e ainda mais que cada vez mais vai ficar difícil você encontrar novos leads e prospectá-lo, dependendo da forma como encerrou o contato, ela não é tão boa. Acaba não tendo tantos resultados. Então, traçar uns fluxos de cadências próprios de recuperação de leads perdidos nessas últimas etapas foi o que, inclusive, Lari, me permitiu fechar o dezembro de 2019 como se fosse um mês normal, comum. Porque, para mim, o mês de dezembro era 0, né? Porque o judiciário para. Então, foi um resultado muito, muito interessante. E até indico, desde indicação, coloquem aqui, por favor, nos comentários, o link do playbook do Túlio. Eu sempre cito esse playbook de fluxos de cadência, porque realmente, quando eu vi primeiro que ele monta, te traz já pronto como que deve ser todo o fluxograma desses fluxos de cadência. Então, ver isso e colocar em ação realmente vai te trazer muitos resultados. Então, sempre quando, por exemplo, são épocas difíceis, que tendem aí o teu fechamento a não ter um resultado tão bom, você sempre tem leads para recorrer e leads que não precisa tanto esforço porque ele já conhece a tua solução. Muitas vezes ele até te conhece. Então, isso facilita muito e, de repente, conseguir bater, vai ser o diferencial realmente de bater ou não as suas metas. Total, e eu acho muito legal que, ouvindo todos esses seus desafios, eu acho que a gente pode resumi-los em basicamente procurar sempre ter dentro do seu processo 3 coisinhas finais, que é basicamente a organização, é a tecnologia que vai te ajudar é a tecnologia que vai te ajudar a colocar em prática essa organização. Uhum. Ação. Então, conversa com quem sabe, participa, pergunte. Se não tem gente dentro da empresa que saiba, pergunta para fora, procura alguém, que eu acho que essa foi uma das grandes características sua que te fez conseguir estar aí hoje prestando consultoria e ajudando outras empresas, né, Hila? Foi sim. Desde o início, como eu disse no início desse podcast, eu comecei em vendas há quase 4 anos atrás. Então, aqui em Natal, pelo menos, não havia um grupo de vendedores de inside sales que eu pudesse recorrer. Não existia esse senso de comunidade. E a fonte que a gente tinha era realmente blogs, podcasts, enfim, que já existiam no mercado. Gente, não tem condições, eu tenho certeza que deve existir vendedores que estão passando pela mesma situação que eu.
E se eu tivesse a oportunidade da comunidade, por exemplo, de vocês, no início da minha carreira, eu tenho certeza que boa parte desses desafios, eles teriam sequer acontecido, porque essa troca é muito válida. Aqui em Natal, inclusive, a gente acabou criando também uma comunidade nossa de Inside Sales. O Vini até participou, acho que foi mês retrasado. E é muito importante, nesses períodos difíceis, você ter alguém, ter uma rede de apoio para dizer, poxa, eu estou passando por essa dificuldade. O que é que eu faço? Me ajudem. Então, sempre acaba surgindo muitos feedbacks, muitas informações, insights que você talvez demorasse muito para ter. É uma troca, assim, incrível. Aproveitem a comunidade. E, pessoal, a gente está chegando ao final. Espero que vocês, quem ainda não passou por esses desafios, não se preocupem. Se vocês passarem, vocês já sabem como sair fora dela. E para aqueles que já passaram, eu tenho certeza que eles vão se identificar aqui com a gente. E eu só queria pedir a vocês que, se vocês gostaram, se inscrevem aqui no canal e podem esperar que na próxima quarta a gente traz mais conteúdo, viu? Queria muito agradecer sua presença, Hila. Foi muito bom conversar com você e conhecer um pouquinho mais dos desafios que você passou aí ao longo de toda a sua carreira. É muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada, Lari. Eu agradeço demais o convite de participar desse podcast. A gente já havia trocado algumas figurinhas antes do processo. Então, muito obrigada mais uma vez. Espero que quem esteja passando por esses desafios tenha tido pelo menos um insight com essa gravação. E se surgir qualquer dúvida, pode falar comigo no Instagram, Hilaine Alves. Você consegue ter fácil acesso e eu vou adorar responder as suas perguntas. Isso mesmo, pessoal. Um abraço!